Fala galera da primeira série militar, eu sou o professor Ed, professor de História, e hoje nós vamos complementar a nossa aula passada, ok? Lembrando que nós estudamos no módulo 7 a expansão territorial 1. E hoje vamos trabalhar a continuidade, isto é, a expansão territorial 2 no nosso módulo 8. É uma aula muito técnica porque nós vamos aprender sobre os tratados que estabeleceram a configuração territorial brasileira pós aquele período da chamada União Ibérica, pós a ocupação de territórios que estavam mais ao interior, e é um tema que os concursos gostam, justamente pelo fato, dessa questão técnica que essa discussão toda carrega. E claro, você que almeja a carreira militar, essa questão da definição de fronteiras, a delimitação territorial do Brasil, isso é muito importante para a ala militar. Você sabe que o Brasil, ali, bem no início do seu processo de colonização, ele não possuía a configuração territorial que nós temos hoje. Por exemplo, você sabe que existia aquela linha ali no meio do território brasileiro, que nós chamamos de Tratado de Tordesilhas, existiam outras delimitações territoriais. E a aula de hoje tem por objetivo fazer com que você aprenda exatamente como o Brasil ele adquiriu a configuração territorial que nós temos nos dias de hoje. Já que a gente sabe que o Tratado de Tordesilhas ele não continuou, uma vez que o território brasileiro ele é muito maior do que anteriormente era determinado aí pelo Tratado de Tordesilhas, beleza? Pessoal, o ponto de partida é você entender que novos tratados, ou seja, tratados de limites, eles precisavam entrar em curso. Até porque, depois que acabou a União Ibérica ali no século XVII, depois que o interior foi ocupado através das entradas, das bandeiras, aquela configuração territorial antiga, ela não servia mais para nada. De maneira que as autoridades portuguesas, depois que recuperaram o seu devido domínio da sua colônia, depois que a União Ibérica acaba, Portugal precisava encontrar algum tipo de solução. Porque a situação ela se apresentava de uma maneira muito desorganizada. Dizendo de um modo mais simples para você entender, quando Portugal olhou para a configuração territorial do Brasil, Portugal viu que estava uma bagunça. E a gente precisa dar um jeito aí para estabelecer novos limites territoriais, ok? E aí, uma série de tratados começaram a surgir. O primeiro deles que interessa pra gente é o tratado que vai ser assinado na cidade de Utrecht, de 1713, ok? Esse tratado, ele vai ser assinado entre a coroa portuguesa e a França. E esse tratado, ele estabelece os limites que a França vai ocupar dentro do continente americano. Esse tratado, ele dá à França, ele vai contribuir para a formação das chamadas Guianas francesas, aquele território que tem lá após o extremo norte do Brasil. Você tem aquela região ali do chamado rio Oiapoque, que é o ponto mais extremo, considerando a parte norte do nosso território. E a França, ela conseguiu se estabelecer acima daquele território ali do extremo norte do Brasil. É claro que a formação da América Francesa, a formação das Guianas francesas, isso é fruto da insistência dos franceses em invadirem a América. De tanto que os franceses insistiram, Portugal resolve sentar numa mesa de negociação com a França para que não haja nenhum conflito entre as duas coroas. Ambos os reis vão sentar ali para discutir essa questão da delimitação territorial lá no extremo norte do Brasil. Então você tem esse tratado que determina que Portugal iria reconhecer as Guianas francesas e os franceses reconheceriam ali o limite do rio Oiapoque como um território pertencente a Portugal. Lembrando que o objetivo desses tratados era evitar um conflito, evitar uma instabilidade, evitar uma problemática um pouco maior, ok? Outra coisa, pessoal, tem o tratado, o chamado Tratado de Utrecht II,
que é o tratado que vai ser assinado em 1715. Já adianto uma coisa, galera, o Tratado de Utrecht I, de 1713, não tem nada a ver com o Tratado de Utrecht II, de 1715. Eu disse que o assunto era um pouco técnico, mas você aprende, vamos lá. Por quê? Porque esse tratado aqui, por exemplo, o primeiro Tratado de Utrecht, ele é assinado entre Portugal e França. Esse já é entre Portugal e Espanha, mas ele tem um outro objetivo, que é falar sobre o sul do Brasil. Vamos lá. Segundo esse tratado, Portugal obtém posse sobre a colônia de Sacramento. Lembrando que a colônia de Sacramento é um território que é um pouco ali abaixo do que hoje seria o Rio Grande do Sul, pegando parte do que seria o Uruguai hoje, certo? Uma parte ali do Uruguai, uma parte da Argentina, e já adianto que aquela região ela vai passar por muitos conflitos. Essa região ela vai ter muitos conflitos. Por quê? Porque a Espanha e Portugal demoraram um pouco para conseguir se decidir no que diz respeito à ocupação daquele território. Vem comigo aqui para você entender o que eu estou falando. Presta atenção. Segundo o Tratado de Utrecht, Portugal deveria obter posse sobre a colônia de Sacramento. Essa colônia que hoje não faz parte do território brasileiro. Como eu disse, é parte do que seria o território uruguaio. Tranquilo? E diante dessa decisão, conflitos vão acontecer nessa região. Por quê, pessoal? Porque essas chamadas guerras guaraníticas, elas vão ser resultado da insatisfação, do descontentamento por parte dos espanhóis. Os espanhóis, eles não vão querer sair daquela região. Os espanhóis, eles não vão querer abandonar aquela região ali, né, da colônia de Sacramento. E em represária, o que a Espanha fez? Né? Quer dizer que Portugal vai obter a posse sobre a colônia de Sacramento? Sim, segundo esse Tratado de Utrecht. Só que a Espanha, né, no caso, não seria nem a Espanha, né? Seria a Companhia de Jesus Espanhola, ou seja, um segmento ali da Igreja Católica que ocupou aquela região. Os padres jesuítas lideram o povo daquela região e falam assim, a colônia de Sacramento é nossa, mas como Portugal acabou obtendo posse da colônia de Sacramento, o que a gente vai fazer? A gente não vai entregar Sete Povos das Missões, então a gente vai ficar aqui, certo? E diante dessa problemática, ou seja, da recusa da coroa espanhola de abandonar aquela região, no caso a Companhia de Jesus, você tem uma série de conflitos ali na segunda metade do século XVIII que nós chamamos de guerras guaraníticas. Pessoal, dentre todos os tratados que nós vamos estudar, a região mais explosiva, a região que acabou trazendo maiores conflitos foi aquela região sul. Você vai ver que muitos tratados foram assinados com relação àquela região ali mais ao sul do Brasil, e isso se arrastou muito tempo. A questão territorial sulista, ela só ficou definida no último tratado que nós vamos estudar, que é esse tratado aqui, em 1801, que é o Tratado de Badajoz, ou seja, isso já no século XIX. Tudo bem? Vamos continuar, pessoal. Vou para cá, para você ver o quadro. E aí a gente chega no Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, de 1750, ele é o tratado mais explorado pelas questões. Isso é interessante. De todos esses tratados que nós vamos apresentar, o Tratado de Madrid é o mais importante. Por quê? Porque esse tratado, ele estabelece um princípio que nós chamamos de uti possidetis. E, professor, não entendi não, hein? Esse nome aí, o que quer dizer isso? O que é uti possidetis? Esse tratado, que conta aí com a participação do diplomata Alexandre Gusmão, ele tem por objetivo determinar o seguinte, não tem mais Tratado de Tordesilhas, não tem mais aquela configuração territorial antiga, o Tratado de Tordesilhas ele não serve para nada. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a terra ela passa a ser de quem a ocupa. Enquanto aluno eu tinha muita dúvida com relação a essa definição. Como é que a terra é de quem ocupa? Quer dizer que se alguém chegou lá, bateu o pé no chão e falou, é meu, isso é assim que funciona, professor? É desse jeito? Existem ferramentas, existem formas que vão fazer com que você entenda de fato a quem aquela terra pertence. Vou te dar um exemplo.
Imagine que você chegue numa região e ali você tem uma construção. Geralmente essas construções eram igrejas, beleza? Então você vai ter uma igreja grande, até de pequeno, médio porte, e você bate lá na porta da igreja, beleza? Bateu lá na porta da igreja, aí veio o padre. Aí o padre, ele tá falando espanhol. E você começa a andar por aquela região e você pesquisa, né? Você procura pessoas mais velhas. E aí você vai ver que aquelas pessoas estão falando o quê? Espanhol. Você vê que a cultura da região conserva hábitos ligados à coroa espanhola. A quem pertence essa região? Segundo o princípio do Tratado de Madrid, essa região ela vai pertencer à Espanha. E a mesma coisa com os portugueses. Então agora, segundo o princípio do Tratado de Madrid, segundo o princípio uti possidetis, a terra ela pertence àquele que a ocupa. Tudo bem? E existem formas, existem ferramentas que vão mostrar, que vão estabelecer exatamente os critérios para você determinar essa questão da ocupação da terra. Outra coisa importante que aparece muito nas questões é o seguinte: às vezes você vai ter lá uma questão que fala assim, quando que o Tratado de Tordesilhas ele foi cancelado? Formalmente, o Tratado de Tordesilhas ele é cancelado pelo Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele anula, na prática, na teoria, ele anula o Tratado de Tordesilhas em tudo, porque, não tem mais aquela linha divisória. Agora, a terra, ela é de quem ocupa, independentemente. Você poderia ter alguém da Espanha no lado português e o contrário também. Você poderia ter alguém do lado de Portugal lá no lado que pertencia à Espanha, mas a terra agora ela passa a pertencer a quem ocupa, não mais seguindo os princípios do Tratado de Tordesilhas, beleza? Seguindo, em 1761 nós temos o Tratado de El Pardo. O que esse tratado ele vai mostrar? Isso daqui é interessante porque remonta a nossa aula de mineração, quando a gente falou sobre o período pombalino, quando a gente falou das transformações originadas aí pelo ministro Marquês de Pombal. E você sabe que Marquês de Pombal ele era um cara muito enérgico, e ele foi responsável por expulsar a Companhia de Jesus. Inclusive, Pombal expulsa a Companhia de Jesus daqui, né, no caso da colônia brasileira, da América Portuguesa, por conta desses conflitos que estavam acontecendo. Porque Pombal, como eu disse, ele era um cara muito enérgico. Então ele vai olhar para o que está acontecendo e vai falar assim, esse pessoal tá me dando muito problema, eu tô tendo que resolver muitas confusões, muitos conflitos por conta da presença da Companhia de Jesus. Então se tá me dando problema, manda eles embora, eu não quero saber, eu quero evitar problema. Portugal tá colecionando aí um período de crises sucessivas e eu não posso ter uma preocupação a mais. Então Pombal, ele reage a esses conflitos e ele reage à postura da coroa espanhola. Aqui, lembra do Tratado de Utrecht, de 1713? Lembra que a Espanha se negou a sair da região de Sete Povos das Missões? Pombal reage do outro lado. Vocês não vão sair não? Sete Povos das Missões? Quer dizer que vocês não vão sair. Então também não vou entregar a colônia de Sacramento, vai ficar comigo. Não vou entregar. Vocês estão dizendo que é de vocês, a Companhia de Jesus espanhola, que de fato ocupou a região, tanto é que a região hoje não pertence ao Brasil. A Companhia de Jesus espanhola disse que não iria sair, só que Pombal falou assim, também não vou entregar, porque vocês estão causando tumulto, vocês estão gerando conflitos, então eu vou reagir não entregando a colônia de Sacramento, beleza? De novo, aqui você tem os problemas com relação ao sul. Em 1777, ainda aí no século XVIII, Portugal ocupa a ilha de Santa Catarina e entrega Sacramento. Olha como é que é complicado ali aquela questão do sul. Ou seja, a colônia ou a região que Pombal disse que não ia entregar, Portugal ocupou, Portugal entrega a colônia de Sacramento, a região que Pombal falou assim, não vou entregar. Pelo Tratado de Santo Ildefonso, o pessoal entrega Sacramento, mas ocupa a ilha de Santa Catarina. Aqui, o Brasil está se aproximando um pouco mais da configuração territorial que nós conhecemos. Santa Catarina hoje pertence ao Brasil. O que faltava?
faltava 7 povos das missões. Lembrando que 7 povos das missões abrange o território que hoje seria o Rio Grande do Sul, que define ali os limites territoriais brasileiros lá naquela parte ali do chamado Cone Sul, ok? E o Tratado de Badajoz, ele encerra toda essa discussão, onde Portugal entrega a cidade de Olivença, veja bem, a cidade de Olivença está aqui entre parênteses, ó, é lá na Europa. O que Portugal precisou fazer? Portugal precisou abrir mão de uma das suas cidades lá na Europa, entrega a cidade de Olivença para Espanha para acabar com todos esses conflitos. Então, Olivença é uma cidade portuguesa, lá na Europa. Portugal abriu mão dessa cidade, entregou essa cidade para os espanhóis e aí sim a Espanha reconheceu 7 povos das missões. E mediante o reconhecimento da Espanha de 7 povos das missões, o Brasil adquiriu a configuração territorial que existe hoje, tudo bem? No caso, faltava o território do Acre, que é a última, digamos assim, a última aquisição territorial do Brasil, mas isso já acontece, né, pelo chamado Tratado de Petrópolis, mas só no século XX, e a gente vai ver isso mais tarde, tudo bem? Então, diante de todos esses tratados, o Brasil ele adquiriu a configuração territorial muito parecida com a que nós temos hoje, com exceção do estado do Acre, que vai ser anexado posteriormente mediante negociações do governo brasileiro com a Bolívia, mas isso é mais pra frente, tudo bem? Pessoal, é isso. Continuem estudando, vamos batalhar aí. Valeu?